Olá pessoal, eu sou o Marcos Rocha do canal Marketing em Tempos Modernos. E em tempos modernos estamos vivendo um momento muito complicado no mundo e consequentemente no Brasil. Estamos vivendo um momento de pandemia. Eu estou falando de junho de 2020 e obviamente que os empresários estão passando por um momento muito complexo, até de entendimento de novas políticas, de novas medidas provisórias, enfim, para que de alguma forma consiga garantir a integridade dos colaboradores, a saúde deles, os salários, manter o necessário para que a pessoa tenha um nível de vida pelo menos decente. Então, nesse sentido, existem algumas medidas provisórias, principalmente ligadas ao direito do trabalho, mas a gente tem recebido aqui no canal algumas dúvidas e o que eu tenho percebido é que as pessoas não sabem muito bem nada sobre essas medidas. Ou seja, existe a medida, mas não conhece o que são os deveres, quais são os direitos, nem de uma parte nem de outra. Então, nesse sentido, o nosso convidado de hoje é o meu amigo, o advogado Sérgio Siperec, que vai explicar um pouco sobre medidas ligadas ao direito do trabalho e esclarecer algumas dúvidas que surgiram aqui no canal. Então, seja bem-vindo ao canal, Sérgio, muito obrigado. É um prazer receber você aqui para falar desse tema tão importante nesse momento tão complicado, né? Então, espero que você participe mais vezes com temas mais agradáveis, mas enfim, esse é um tema que todos estão com dúvida, então é de grande valia a sua participação aqui no canal. Sérgio Siperec, seja bem-vindo. Marketing em tempos modernos, direito do trabalho e as novas medidas provisórias. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Sérgio Siperec e eu fui convidado aqui pelo professor Marcos Rocha para a gente falar nesse canal maravilhoso, Marketing em Tempos Modernos, sobre um assunto muito importante para todo mundo que tem que se virar nesse momento. Como é que fica o nosso empregado? O que a gente faz com ele nesses tempos de pandemia? Então eu vim aqui para tentar ajudar vocês a ter algumas dicas, algumas coisas importantes para que vocês possam entender e aplicar, se for o caso, nas suas empresas. Então vamos lá, nós vamos falar de duas medidas provisórias específicas, dois assuntos que se complementam e que o governo tentou, de alguma forma, ajudar as empresas para enfrentar esses tempos que não estão fáceis. Então a gente vai falar de essas duas medidas provisórias, a medida 927 a 936, que tratam de questões trabalhistas, tratam de formas para que as empresas tenham alguns mecanismos facilitados e outros criados nesse momento e que possam enfrentar esse momento difícil. Vamos lá, a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito das regras que foram criadas e entender primeiramente de que elas são uma alternativa, elas não são obrigatórias. Ou seja, as empresas não têm que necessariamente implementá-las. É uma opção que foi criada para as empresas para que pudessem se ajustar e sobreviver nesse momento. Então nós temos um total de 7 medidas, onde essas medidas na medida provisória 927, elas vão tentar criar ou desburocratizar alguns mecanismos que eram muito burocratizados na consolidação das leis trabalhistas, para que a gente pudesse flexibilizar a forma com que as pessoas trabalham. A medida 936 ela vai falar a respeito da remuneração e a gente já chega lá. Vamos com calma que nós vamos resolver tudo. O primeiro deles é o teletrabalho. Então, o que é o teletrabalho? A gente costuma falar de home office e etc. Mas o teletrabalho, que é o termo técnico que se usa, é quando o empregado, ao invés de trabalhar dentro da empresa, ele vai trabalhar na sua casa, exercendo as suas funções da mesma forma que ele exercia na empresa, com horário de trabalho e etc. Para que o teletrabalho pudesse funcionar ou pudesse existir, obrigatoriamente a empresa tinha que fazer um acordo coletivo de trabalho ou um acordo individual de trabalho aprovado pelo sindicato. A medida provisória tirou, então, essa obrigatoriedade. Hoje, o teletrabalho pode ser feito, pelo menos durante este período de pandemia, sem que haja toda essa burocracia.
A segunda regra para que o teletrabalho possa ser implementado é que o empregado ele tem que ser avisado de que ele vai trabalhar agora no seu ambiente doméstico e não mais na empresa com 48 horas de antecedência. Ele pode ser usado tanto para empregado como para estagiário. Para quem tem uma pequena empresa, para quem está ali lutando no dia a dia, sabe que um estagiário ele tem regras muito específicas, muito diferente do empregado. Inclusive as leis que regulam isso são totalmente diferentes. E a questão que se coloca é, bom, se o empregado vai trabalhar em casa, quem é que fornece os equipamentos e quem é que vai pagar a internet dele nesse tempo todo? Vamos lá. A medida provisória ela previu que a empresa ela pode emprestar os equipamentos através de um empréstimo, né, que é chamado de comodato, e ela pode pagar as despesas também em relação a provedor de internet, esse tipo de coisa. Tá ok? Segunda facilitação, então, para as empresas é a antecipação das férias individuais. Muito bem, a gente sabe que as férias são dadas a cada 12 meses para o empregado, que tem um mês para gozar dessas férias. O que acontece? Mesmo que o empregado ainda não tenha completado um ano para poder adquirir as suas férias, ele pode agora ser colocado em férias, porque não é o empregado que escolhe, é a empresa que escolhe. Então eu posso antecipar isso. A regra de 48 horas para que ele seja avisado é a mesma. E eu não preciso nem fazer isso presencialmente. Eu posso fazer isso inclusive por meio eletrônico, através de um e-mail ou mesmo mensagem pelo WhatsApp, desde que seja institucional. Qual é o período que eu posso colocar ele em férias? No mínimo 5 dias. Eu não posso colocar férias ele individual menos do que isso. Posso colocar ele pelos 30 dias, mesmo que ele ainda não tenha direito. Ele acabou de voltar de férias agora em janeiro. Em março começou o problema e eu estou tentando fazer a empresa funcionar. O teletrabalho não está valendo a pena. Posso colocar ele de férias agora? Posso colocar ele por mais 30 dias. E aí ele vai ter um novo período aquisitivo, vai demorar um pouco mais para ele ter essas férias. Tá ok? Quem que eu tenho que dar preferência? Eu tenho lá 15 empregados na minha empresa, eu não consigo pagar para todo mundo, eu vou colocar 5 de férias agora para poder diminuir o meu custo dentro do meu planejamento. A preferência tem que ser aquele grupo de risco, mais de 65 anos, diabético, quem tem pressão alta e assim por diante, certo? Bom, mas eu tenho um problema. Se eu for colocar todo mundo agora em férias, eu tenho que pagar um terço de férias. Não, calma. Eu posso pagar as férias, aquele mês de férias que a gente paga sempre antecipado. A medida provisória permite que você paga depois, no quinto dia útil posterior ao mês em que ele tirou férias. Seja 5 dias, 10, 15 ou 30, a gente vai pagar sempre no mês posterior. E aquele um terço de férias, a gente tem até o dia 20 de dezembro para pagar agora, junto com a parcela do 13º. Claro que é perigoso jogar isso lá para frente, mas é melhor quando não tem dinheiro agora. Tá ok? Outra coisa importante é as férias coletivas, aí já é para empresas um pouquinho maiores, mas as férias coletivas podem ser dadas também 48 horas de antecedência para avisar eles pelo período em que é permitido as férias coletivas, que pode ser de 10, 15 ou 20 dias, certo? Uma questão que ficou um pouco polêmica, principalmente quando teve a intervenção do Estado dos municípios, é a questão da antecipação de feriados. A antecipação de feriados ela pode ser feita pela empresa, certo? Eu não posso só antecipar feriados religiosos. Para antecipar feriados religiosos, eu preciso da anuência do empregado, certo? Então, para minha empresa, eu posso antecipar perfeitamente aqueles feriados que não são religiosos e os meus empregados ficarem em casa, ok? E aí a questão do banco de horas. Bom, banco de horas ele é sempre muito polêmico, ele sempre dá um pouco de trabalho, porque o empregado trabalha um pouco mais e a gente emenda um feriado, ele fica em casa 1, 2 dias e assim por diante, e nós tínhamos então 6 meses para que ele fizesse a compensação. Ótimo. Agora eu posso mudar essa regra e
fazer com que ele compense essas horas em até 18 meses. Então eu tenho um tempo maior. Então o período que ele for ficar em casa, vamos imaginar que a empresa seja uma loja. A loja está fechada, não podia abrir. Né? E mesmo agora, com a reabertura, pode ser que a loja abra ou com menos funcionários, alguma coisa. Eu deixei alguns em casa, mas eu não tenho mais férias para dar para eles e tudo. Eles podem ficar em casa como se fosse um banco de horas, que eles vão ficar devendo para a empresa. E quando voltar a trabalhar, eles voltam então a pagar esse banco de horas. O máximo que eu posso cobrar do meu empregado para compensar esse banco de horas são 2 horas diárias. Eu não posso passar disso, tem que ser no máximo 2 horas diárias, certo? E a suspensão, existe uma regra agora que de ano em ano, e não podia passar de 14 meses, as empresas têm que fazer exame médico para saber se os empregados estão bem, tá desenvolvendo alguma doença e tudo. Isso tudo está suspenso por enquanto, eu não tenho que fazer nenhum tipo de exame, e quando voltar nós vamos ter um novo regulamento agora, para saber quando é que eu tenho que voltar a fazer os exames periódicos. O único exame que a gente não pode abrir mão, e que nenhuma lei deixou a gente abrir mão, foi o exame demissional. Então, se por um acaso eu tiver que demitir, infelizmente, demitir alguém nesse período, o exame demissional deve ser feito, claro, com todos os cuidados que exige a vigilância e assim por diante. Tudo bem? E um assunto que pesa diretamente no bolso é a questão das verbas trabalhistas, né, dos encargos trabalhistas que vêm com a folha salarial. Independentemente do tamanho da empresa, de como essa empresa funciona, quantos empregados ela tenha, ela está suspenso o pagamento do fundo de garantia dos meses de março, abril e maio. E a gente está aguardando agora, inclusive, está uma polêmica se vai ou não reeditar essa medida provisória para aumentar esse período, mas nesse período a empresa não tem que recolher o fundo de garantia. Ela não precisa fazer o recolhimento, não tem que justificar, não tem que acontecer nada. É uma folga no bolso para poder enfrentar esse período de pouco faturamento, tá certo? Esses valores a gente vai pagar depois, mas eles vão ser pagos em 6 parcelas. A princípio seria a partir de julho, né? A partir de julho, mas ainda está se discutindo se vai se postergar esse pagamento. Tá ok? E aí nós temos uma segunda medida provisória, que é a medida 936, que fala especificamente da questão da remuneração. Então, a outra medida 927, ela fala sobre a forma de trabalho, e agora a gente vai falar especificamente sobre a remuneração do empregado, certo? Ela faz duas propostas para a empresa: a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário, ou a suspensão da jornada de trabalho e a suspensão do pagamento de salários. Tá ok? Qualquer uma dessas duas modalidades, e aí cada empresa vai poder se adaptar ao que acha melhor, o que é mais interessante. Se eu tenho os empregados trabalhando pouco e etc., eu faço uma redução proporcional. Se os empregados não têm o que fazer, efetivamente eles não têm, nem dá para trabalhar em casa, não dá para fazer teletrabalho, não dá para trabalhar na empresa, ou seja, parou tudo, eu posso fazer uma suspensão temporária de trabalho. Então vamos para as regras para que a gente possa fazer isso e entender como isso funciona, tá? Primeiro, eu tenho, a partir do momento que eu determinei tanto a redução proporcional quanto a suspensão, eu tenho 10 dias para poder informar o Ministério do Trabalho a respeito dessa minha decisão. Se eu fizer a redução proporcional à jornada de trabalho e ao salário, eu tenho faixas em que eu possa fazer isso acontecer. Primeiro, ou eu reduzo 25%, ou 50%, ou 70% do tempo de trabalho e, consequentemente, do salário exatamente na mesma proporção. Eu não posso reduzir da forma que eu quiser, eu só tenho essas 3 faixas. A partir do momento que eu faço uma redução proporcional da jornada e do salário, o Estado, o governo, ele vai complementar esse tempo, aliás, o tempo não, né? Só o salário que essa pessoa estava recebendo, e ela vai receber proporcionalmente ao tempo reduzido e ao salário. 25%, 50% ou 70%, ela vai receber esse percentual que foi reduzido do salário dela, proporcional ao seguro-desemprego que ela teria direito. O seguro-desemprego tem uma regra própria de
faixa salarial, tempo no emprego e etc. Então a pessoa se ela reduziu 50% a sua jornada e o seu salário, ela vai receber 50% do seguro-desemprego que ela teria direito durante este período. Tá ok? Se eu fizer uma suspensão total do trabalho e, consequentemente, do salário dessas pessoas, elas vão receber integralmente o que elas teriam direito para receber do seguro-desemprego. Tá ok? O máximo que eu posso fazer, tanto na redução proporcional como na suspensão total do contrato de trabalho, é um período de 60 dias, tá? Então, nesse período, se for suspensão, a empresa não paga nada, ele vai receber o seguro-desemprego. Tá ok? Algumas regrinhas, então, importantes dessa medida 936. A empresa, se ela entender necessário, numa redução proporcional ou até numa suspensão, olha, ele vai receber o seguro-desemprego, mas é muito pouco para o meu empregado, eu quero tratar bem o meu empregado, a situação não está fácil, mas o empregado também está passando uma situação difícil, eu acho importante eu manter o meu empregado feliz, conectado com a empresa e etc., eu posso fazer uma ajuda compensatória. Eu posso pagar alguma coisa do salário e que não vai ser salário, isso que é o mais importante. Essa ajuda, essa compensação que eu vou fazer para o meu empregado por ter perdido a renda dele, ela não é salário, ou seja, não conta fundo de garantia, INSS, férias, ela entra como uma verba indenizatória para o meu empregado, é um dinheiro que eu vou pagar para ele e não vou ter que pagar todos os encargos trabalhistas sobre esse valor. Então pode ser muito interessante, certo? O ônus que a empresa tem por essa compensação que o governo está dando e eu poder suspender o contrato de trabalho é que eu tenho que manter os meus empregados com uma estabilidade de emprego pelo mesmo período que eu fiz o acordo. Lembrando, o prazo máximo é de 60 dias e se eu suspendi por 30, ele vai ter 30 dias de estabilidade assim que voltar para o trabalho. Tá ok? Gente, muito obrigado. Pílulas rápidas de conhecimento, tá todo mundo na correria. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para o canal. A gente está conectado, a gente está sempre ligado aqui, ajudando vocês. E não esqueçam, marketing em tempos modernos é o que te ajuda nesse momento difícil e nesse momento que todos vão passar. Fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima.